Como você conta a sua história? Não pros outros, pro date, pro RH. A gente até vai chegar nesse papo, mas e pra você? Em que posição subjetiva você se coloca? Como você se enxerga? A mulher que não deu certo no amor? O filho problema? A amiga legal? A menina da casa alugada? A menina da casa alugada era o jeito como eu contava a minha história. E eu vou contar aqui esse começo de história porque eu acho que ele é simbólico e eu quero que você comece a se questionar a forma como você conta a sua história e você se enxerga e como isso determina todas as suas relações. Eu, quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai alugava uma casa na praia. A gente ficava nessa casa com a minha avó, ele ia aos finais de semana, porque ele não tinha férias. E era uma casa num condomínio. E as crianças todas eram das casas, elas tinham as casas, a minha era a única casa alugada. E elas não me chamavam pra brincar. Então eu ficava vendo todas elas brincando na piscina, brincando de polícia e ladrão, e eu assim na janela olhando, morrendo de vontade de ser chamada pra brincar. E não era chamada. E não é que eu, assim, eu até tinha amigos fora do condomínio e ia fazer outras coisas. Eu não ficava sozinha chorando em casa, mas eu ficava muito ressentida de não ser chamada pra brincar ali com eles. E na minha cabeça de criança, eles não me chamavam pra brincar porque eu era menina da casa alugada. Muitos anos se passaram e eu passei na frente desse condomínio há uns anos com um casal de amigos. Eu contei essa história. Eu falei, eu aluguei casa aqui, né? E as crianças não me chamavam pra brincar porque eu era menina da casa alugada. E daí um deles olhou pra mim e falou, nossa, mas que pais mercenários. Não chamavam porque vocês não tinham dinheiro pra comprar a casa? E daí eu parei, já fazendo psicanálise, pensei, essa era a história que eu me contava sobre mim. Porque a menina da casa alugada também era a menina que pintava 2 desenhos pra levar pras 2 avós no Dia das Mães. Então, onde todo mundo pintava um só, eu que não tinha mãe, pintava 2 pra levar pra elas. Acho que era a única coisa que criança não gostava de ganhar mais. Eu era a menina de cabelo enrolado numa época onde todo mundo tinha cabelo liso e as meninas que tinham cabelo enrolado alisavam o cabelo. E aí se você ia ter uma festa fantasia e queria ir de princesa, não tinha uma princesa de cabelo liso pra você ser. Então você tinha aí com uma fantasia lúdica, tipo palhaço, fada, mas princesa você não poderia ser. Você já estava fora desse lugar. Então eu fui percebendo o quanto eu contava a minha história de um jeito muito marcado por esse senso de inadequação. É a menina da casa alugada no lugar onde todo mundo tem as casas. É a menina sem mãe num mundo onde todo mundo tem mãe. É a menina do cabelo enrolado num mundo das meninas de cabelo liso. E aí eu fui crescendo e fui me colocando nesse lugar. Eu namorei um cara e eu namorei ele 4 anos. Mas quando eu conheci ele, eu tava numa festa junto com uma amiga que pra mim era a amiga de cabelo liso, linda, inteligente, articulada. É a hora que ele chegou pra conversar com a gente, pra mim, claramente, ele tava interessado nela. Então sabe quando você já faz assim, ó, já fiz o ombrinho, afinal de contas, imagina se ele olhar pra menina da casa alugada. E voltei pra minha casa e pronto, acabou. E no dia seguinte, eis que chega um e-mail no meu trabalho dele e fala, oi, eu passei a noite inteira tentando puxar um papo com você e tal. E o cara se interessou tanto que eu acho que eu falei em algum momento onde eu trabalhava, ele também era publicitário na época e tinha amigos que trabalhavam na mesma agência que eu. E a gente saiu e no fim namorou 4 anos. Mas eu tava tão fixada na história de que eu era a pessoa inadequada, que não era olhada, que não tinha, que faltava algo muito estruturante, né? Falta a mãe, falta a casa, falta a beleza. Que eu contava essa história pra mim, assim. E hoje eu vejo na clínica o quanto as pessoas chegam com histórias próprias tão cristalizadas, e eu que tô ouvindo outros trechos da história delas, que já tá, obviamente, toda contaminada por esses filtros da autopercepção, vejo como não é assim. Então, quantas vezes, por exemplo, a gente acha que a nossa relação amorosa afeta a relação amorosa dos nossos filhos. E aí a gente se culpa duplamente por não ser feliz e por eles não serem felizes porque nós não somos felizes. E é por isso que eles estão com estes problemas. E na verdade as questões deles são as questões deles. E não é que você não é feliz. Você não está feliz agora, mas você teve muitas questões e muitas alegrias também no amor.
Mas se a gente está cristalizado nessa história, a gente vai se fixando num papel e vai se tirando de algumas situações. Recentemente também eu estava conversando com uma amiga que está voltando para o mercado de trabalho e ela empreendeu, então ela teve 2 empresas, uma das empresas faliu, mas eles pagaram todo mundo, fecharam a empresa, depois ela entrou num outro negócio que não deu certo e ela falava, como é que eu vou voltar pro mercado de trabalho? Vou colocar no meu currículo o quê? Falir 2 empresas? E eu olhando pra ela, eu falo, olha você empreendeu, você coordenou uma equipe de não sei quantas pessoas, você é uma super articuladora de contatos, você foi fazer uma pós nos Estados Unidos e foi a oradora da sua turma, você tem emotional skills, que é algo que tá super em voga agora. Como é que você conta a sua história? É sobre o currículo? É sobre os anos na multinacional? Ou é sobre as suas capacidades, os seus interesses, os lugares que você foi? E eu vejo que a gente tem quase que vergonha de contar a nossa história, valorizando a nossa história, porque parece que o bonito é ser humilde, né? Vem de alguma forma muito contaminado pela nossa educação religiosa, onde a gente sempre tem que falar, imagina, eu não sou merecedor, ainda me falta muito. Então a gente também olha com maus olhos, né? Essa pessoa fica se autopromovendo. Parece que quem fala muito de si não faz nada. Eu mesma já tive esse olhar e esse julgamento para pessoas assim. Até eu entender que é menos sobre, de novo, esse blá blá blá. Não é a pessoa que está se autopromovendo, mas de novo, como eu tô me olhando e tô me colocando nos lugares. Como eu tô entrando e nesse contexto, se o cara não tivesse mandado e-mail pra mim, eu não teria namorado 4 anos. Se ele não fosse um pouco mais incisivo ali naquela paquera. E ele já estava interessado, porque eu tava muito cristalizada na minha história da menina da casa alugada. E aí, o que eu queria falar pra vocês é uma frase que eu repito muito, que é: você não é quem você acha que você é. Inclusive, tem um dos meus cursos da Casa do Saber, eu tô com 3 cursos na plataforma, tem mais cursos para serem lançados agora esse ano. E se você me ouve, me assiste, vocês têm condições exclusivas para assinar a Casa do Saber, para ter acesso não só aos meus cursos, mas aos mais de 300 cursos da plataforma. A Casa do Saber é a maior plataforma de autoconhecimento, autodesenvolvimento, psicanálise, psicologia, filosofia, literatura. É só entrar no mais.casadosaber.com.br/Carol Tchoukian, mais.casadosaber.com.br/Carol Tchoukian. Tá aqui na legenda e vou deixar o link nos episódios, que tem um descontão para assinatura da casa. Vale super a pena. Um dos cursos é sobre como fazer o amor ser possível hoje. E a primeira aula fala sobre a desconstrução desse ideal de amor próprio. E eu falo muito isso sobre você não é quem você pensa que você é. E essa história que a gente conta da gente mesmo não só vem contaminada dos nossos traumas, das nossas vivências, né? Então, quando eu trago aqui pra vocês a minha história falando, eu me via como a menina da casa alugada, porque as crianças das casas não me chamavam pra brincar, porque o fato de eu não ter mãe fazia com que eu tinha que pintar 2 desenhos. Antes disso, todos nós somos reflexos do olhar dos nossos pais e dos nossos cuidadores. Então a psicanálise entende que a gente se entende a partir do olhar do outro. O Freud já coloca no Introdução ao Narcisismo que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo. O ego é algo que tem que ser desenvolvido. Então o que isso quer dizer? Que a nossa noção do eu se dá a partir do contato com os nossos cuidadores primários. Então principalmente as nossas mães ou nosso pai, a primeira figura que cuidou de você. E é essa imago materna que vai ser a base e o modo das suas relações amorosas. A forma como você foi amado primariamente e como se sentiu amado primariamente tem muito a ver com a forma como você se vê. E por que o se sentiu é importante de ser dito? Porque muitas vezes essa mãe, ela demorou pra te atender a hora que você chorou, porque ela tava passando por uma depressão pós-parto, porque ela tava acudindo seus outros 2 irmãos que são pequenos, porque ela tava trabalhando. Mas você, ainda muito bebê, se sentiu desamparado, sentiu medo, sentiu raiva. E tudo isso fez com que você pensasse, nossa, o
problema é comigo. O Winnicott, que é um outro psicanalista inglês famoso, tem um texto que chama O Papel do Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil. E o que ele fala? Que no desenvolvimento emocional e individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. Então ele fala o que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe. Então o que ele fala? Alguns bebês, quase que tantalizados por esse relativo fracasso materno, estudam as variáveis feições maternas, numa tentativa de predizer o humor da mãe. Então o bebê rapidamente aprende a fazer uma previsão. Dele olha assim, se a mãe tá calma, tranquila, a gente faz uma caretinha, a mãe ri e fala, bom, então tudo bem, posso ficar seguro, estabelecer aqui, esquecer o humor da mãe e ser espontâneo. Mas a qualquer momento, o rosto dela se fixará, o humor vai mudar e aí as minhas próprias necessidades pessoais devem ser afastadas, porque de outra maneira o meu self poderá ser afrontado. Então, o que acontece? A hora que eu vejo que a cara dessa mãe mudou, então eu tenho que esquecer minhas necessidades e fazer algo para agradá-la. A gente, ali enquanto bebê, leva tudo pro pessoal e vai desesperadamente tentando agradar e corrigir, tentando atender o que a gente acha que é a expectativa dela para sobreviver. E aí nós seguimos aqui crianças grandes, tentando atender essas expectativas para agradar e sobreviver e contando a nossa história a partir do que a gente acha que atendeu ou não de expectativas dos outros. Você foi a noivinha da quermesse lá da festa junina da sua escola ou não foi? Atendeu a expectativa. É a menina que namorava muito ou que não namorava? O namorava muito é bom ou ruim? Porque às vezes se você teve a família que era dura, você já começa a achar que o namorava muito é ruim. E tem outras que vêm pra clínica e falam, mas eu nunca namorei, como se fosse ruim. Então, da onde que vem essa fala? É da avó que era Carola e falar, mas você com essa idade já tá com o namoradinho? Ou era da avó que falava, todas as suas primas já namoram e você não? Qual é o problema com você? Olha como isso vem do olhar, do entorno, e a gente vai o tempo inteiro se contagiando e tentando antever essas necessidades e absorvendo esse olhar deles. E é importante a gente perceber o quanto nós somos, Freud fala que nós somos um sintoma dos nossos pais, né? Quem nunca viu assim a mãe? Outro dia também uma amiga minha fez um post que eu falei, nossa, isso é um prato cheio pra psicanálise. Ela tem 2 filhos homens e agora não, né? A menininha já tem 3 anos, mas nasceu a terceira filha, que é uma mulher, e daí ela pôs a menininha na aula de balé. E ela fez balé. E daí ela pôs a roupa de balé dela, com a menininha com a roupa de balé, e ela fez o post e falou, sempre quis ter uma filha bailarina. É a projeção dela. Talvez essa menina nem queira dançar balé. E aí, ela já tá ali, colocando tudo. E se essa menina for ruim no balé? E se essa menina não quiser? E se isso gerar um atrito nessa relação? A gente, às vezes, não atende esses desejos dos nossos pais e fica se sentindo incapaz, né? E acha que você não é inteligente só porque você não quis trabalhar com exatas, que é o que o seu pai trabalha, o que seu avô trabalhava, ou o que o seu irmão trabalha. Só que você tem uma super inteligência emocional que nunca foi valorizada. Você tem um olhar artístico pro mundo. Você é uma pessoa sensível, mas que essa família que tem uma cabeça mais racional acha que sensibilidade é mimimi. E aí você conta a sua história como, eu sempre fui muito carente, as minhas histórias amorosas não dão certo porque eu sou muito demandante. Será que isso é mesmo? Ou isso é algo que você ouviu dos seus pais? A gente tem que prestar atenção o quanto o jeito como você conta a sua história tem a ver com esse papel dentro da família. É o bagunceiro. É o sensível. E o quanto você repete esse papel dentro das suas amizades, dentro do trabalho. E o quanto toda vez que você tenta mudar desse lugar, porque assim, já passaram anos, você tá em anos na terapia, as pessoas te puxam de volta pra esse lugar. E elas usam aquela frase do tipo, eu te conheço muito bem, você é sempre assim, muitas vezes porque elas não querem mudar. Porque a hora que você deixa de ser o inconsequente, elas têm que se haver com as próprias loucuras e inconsequências. Então, é mais fácil que elas voltem a colocar você como a doida, como a sonhadora, do que elas terem que pensar, e os meus sonhos que eu não tô sonhando, já que ela tá concretizando coisas. A gente tem que poder, né? E aí tem um exercício que eu aprofundo nesse meu curso, mas que eu quero já propor aqui pra vocês pensarem, que isso tem muito a ver em como você conta a sua história, que é começar a pensar quais comentários pejorativos ou críticas você ouviu sobre você que ainda reverberam em você, sobre quais comportamentos, traços de personalidade, formas
de sentir eram? Quem que falou isso? E como isso reverbera hoje nas situações da vida adulta? Quando você achou que isso era um problema? Eu, por exemplo, ouvia da minha família, isso é muito melancólica, porque eu via vídeos da minha mãe com a gente, meus pais filmavam, aquelas câmeras de VHS gigantes, e daí tinha uns vídeos, e assim, eu era pequena quando ela faleceu, então eu queria ver, acho que pra lembrar, e daí às vezes os adultos chegavam em casa e eu tava vendo e chorando, e daí falavam, você já tá triste? Vai ver coisa que te deixa mais triste, você é muito melancólica. E eu acho que ter acesso à minha melancolia faz com que hoje eu possa trabalhar com a melancolia dos outros na minha clínica. Ou você dá muita confiança para os outros, você fala demais dos seus sentimentos. E hoje eu trabalho falando dos sentimentos. Só que se eu tivesse achado que isso era um grande defeito, eu teria parado e não teria desenvolvido isso como profissão. Mas hoje, eu ainda ouço, por exemplo, da minha avó, será que você não tá solteira porque você fala muito de amor? Se eu não aprender a pensar, isso é uma questão dela e não minha, eu vou pensar, será que então eu devo parar de fazer meu podcast? Será que ela tem razão? Presta atenção, como você conta a sua história? E o que você está aceitando ou justificando por conta de um problema seu que não é um problema seu. O Freud tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: o indivíduo leva realmente uma existência dúplice. Uma para servir às suas próprias finalidades e outra como um elo numa corrente que ele serve contra a sua vontade ou pelo menos involuntariamente. E aí o Lacan tem uma frase que vai na mesma linha que ele fala: ao tornar-me eu, me afasto do eu. Quem você tá sendo para tentar cumprir um papel e aí contando uma história de alguém que provavelmente não conseguiu fazer esse papel, né? Somos todos pessoas que não ganhamos o Oscar. E tudo isso tem muito a ver com o nosso superego, que é essa instância que Freud fala, né? Que eu falo que é aqui o nosso grande carrasco interno, que vai absorvendo todas essas falas dos nossos pais, da avó, da sociedade. Então, quando eu falo das meninas de cabelo liso, ou o paciente que fala só os homens extrovertidos, que eu falei no episódio da semana passada sobre a arte de recomeçar. Se vocês não ouviram, corram pra ouvir, porque tem muito a ver com isso. Se a gente não contar a nossa história de um jeito diferente, não dá pra recomeçar. Só os homens muito extrovertidos é que tem espaço nesse mundo, pessoas tímidas não são interessantes. Essas falas, elas vão sendo tomadas por nós como verdades absolutas. E aí a gente vai sempre tendo uma lógica de 2 pesos e 2 medidas, onde a gente dá como algo, qualquer coisa, as nossas características, que muitas vezes não são naturais para muita gente, e hipervaloriza traços que a gente não tem. Eu tenho um primo muito generoso que sempre fala isso pra mim. Ele fala: você acha que é fácil para as pessoas fazer amizades com estranhos, conectar gente de meios diferentes, falar sobre os sentimentos, porque muitas vezes eu questiono, eu falo: mas eu sou toda atrapalhada para fazer minha planilha financeira. E aí meu irmão, que é do mercado financeiro e que tem uma organização absoluta, eu falo: olha aí, ele muito mais adulto do que eu. Mas por que ter uma inteligência emocional também não é ser adulta? E conectar pessoas emocionalmente também não é ser adulta. Eu tenho que poder, e muitas conversas com esse primo e muitos anos de análise depois, eu me aproprio disso. E não tem um melhor do que o outro. São coisas diferentes. Mas a gente vai, ao contar a nossa história, eu quero que você preste atenção o quanto de autodepreciação você traz para ela. A Barbara Fredrickson, que é uma psicóloga que tem um livro incrível que chama Amor 2.0, tem uma frase que fala: na autodepreciação, você não acredita que é digno de amor ou acolhimento. Em um nível invisível, você pode rejeitar suas boas qualidades como sendo insignificantes e permanecer focado em suas falhas. Talvez sinta que é necessário preencher esses buracos em seu caráter antes que possa se amar e se aceitar por inteiro. Que é essa grande loucura da gente querer ser a nossa melhor versão e se desenvolver. Não, tem coisas que a gente não vai ser bom mesmo. E essa melhor versão é melhor pra quem? Talvez é só tentando suprir a tal expectativa dos nossos
paz. Eu vejo que quando a gente tá nesse lugar da autodepreciação, ou a gente se culpa muito e do superego, né? Como você conta a sua história? Ah, não deu certo o trabalho, ou essa história não virou um namoro, ou a gente se separou porque eu não fui capaz de reverter a crise do casamento, porque eu fui muito demandante, porque eu não fui um bom chefe. Ou a gente opera na ansiedade, e aí a gente já fica, eu não vou dar conta, eu vou ser solteira pra sempre, eu não vou ter filhos, num modo fatalista. Ou a gente opera num modo hiperanalítico, que aí você se paralisa, não sai do lugar e fica repetidamente se questionando: por que será que as coisas acontecem desse jeito? Eu quero entender, remoendo cada episódio de uma maneira desagradável e totalmente obsessiva, numa ilusão de que ao tentar entender você vai desdar um nó e sair desse labirinto. Olha como isso é ilusão de controle. Começa a prestar atenção. Quais são suas críticas e incriminações recorrentes sobre você mesmo? Quais são as frases que você mais fala pra você? Quais são os pensamentos fatalistas sobre você, sobre seus atos? Anota uma semana no seu celular para contabilizar e ver o quanto a gente está exercitando esse músculo e pensar o quanto existe um ganho nisso, né? Pensando no superego, o superego ele trabalha nesse ideal do eu. Então a gente vai moldando esse ideal que vem a partir da cultura, da família, dessas falas, e a gente é tão suscetível a esse superego e a essas falas porque de alguma forma ele dá contorno pra gente. Então num mundo líquido, como diz Bauman, né? Onde a gente não sabe as relações, a gente não tem casa, a gente aluga as coisas, o trabalho que a gente faz hoje pode não existir amanhã, o IA vai ocupar o nosso lugar. Se pelo menos o nosso superego fala: não, mas se eu não for carente, as coisas vão dar certo. Se eu aprender a me controlar, se eu esperar 5 horas para responder a mensagem, parece que a crítica tá funcionando como uma aliada nossa, porque ela tá dando um caminho a seguir, um caminho certo, uma moral. Só que ela tá te sufocando. Quem tá dizendo que esse é o único caminho? A gente tem tanto medo do desamparo que a gente quer limite, quer contorno, quer direção. Mas ela acaba funcionando muito mais como uma fonte de punição e ameaça do que como proteção e amor. A gente tem essa ilusão, né, de que se eu fizer tudo certo, eu vou chegar lá. E aí tem um monte de gente vendendo passo a passo. Só que ela acaba sendo muito mais punitiva e a gente vai internalizando essa culpa como forma de controle e interdita os nossos desejos, os nossos atos e a nossa própria humanidade. E é quase como se a gente ficasse paradoxalmente aliado a esse olhar do superego, porque assim, se eu tô me vigiando, pelo menos alguma coisa boa eu tô fazendo por mim. Eu sou bom em me vigiar, eu sou bom em perceber os meus erros, então algo aqui está certo, pelo menos eu não tô aqui passando a mão na minha própria cabeça. Mas se você tá sempre pensando qual é o problema com você e contando a mesma história de você, você tá dentro de um controle sádico. Você tá trazendo pro pessoal algo que é, às vezes, da ordem do encontro, do imponderável. Você tá numa tentativa de correção constante, sempre a partir de um critério do mundo, do outro, sempre cada vez mais distante de você. Comece a pensar, como é que você tá se enxergando a partir desse olhar crítico? O que falta em você e por que isso é tão terrivelmente terrível? Quais pessoas que também não têm esses traços que são maravilhosas, que você conhece? O que é inadequado que você faz, que deveria fazer e não faz? E quais são adjetivos autodepreciativos que você usa para se descrever, se identificar? Como é que isso afeta a forma que você se coloca no mundo? E aí eu acho que é muito importante a gente perceber como uma história é só uma história. Trazendo aqui para vocês também uma outra história pessoal, né? E como se a gente não começar a perceber que isso é a forma como a gente conta a nossa história, a gente vai se enredar em labirintos cada vez maiores. Qual era uma questão minha também, né? Então, eu recentemente, até vou levar isso pra terapia, eu venho falando muito, né? Perdi minha mãe aos 5 anos, acho que é porque minha tia morreu há pouco tempo, eu tô revisitando meus lutos. Mas enfim, minha mãe morreu aos 5 anos, a primeira namorada que meu pai apresentou pra gente, eu tinha 12. Então demoraram 7 anos pra ele apresentar alguém. E o meu pai sempre foi meu pai herói. Também me analista que lute, porque tem esse lugar assim de super pai. Eu brinco que a gente tem uma
coisa dos 3 mosqueteiros, ele e o meu irmão. Ele sempre colocou a gente muito no lugar de prioridade, sempre me senti muito acolhida, amada. Ele foi um pai e é um pai muito presente. Mesmo essa namorada que ele teve aos 12, que eu tinha 12, ele ficou com ela por uns anos, mas assim, eu não via ele super apaixonado por ela. Eu fui ver ele apaixonado, assim, real, oficial, felizão, com 60 anos. A minha mãe morreu, ele tinha 35. E aí, eu tratava na minha análise, eu me sentia culpada por ele ter dado pouco espaço pra vida amorosa dele pra cuidar da gente, porque a gente era muito pequeno. E eu me sentia muito culpada por isso. E aí teve uma fase que a gente tava brigando muito, eu e ele, e a gente foi fazer uma sessão de análise juntos. Não sei se ele veio na minha analista ou eu fui na analista dele. E aí a gente chegou nesse ponto e uma hora ele falou pra mim: você acha que foi ruim pra vocês eu ter começado a namorar pouco tempo depois que a sua mãe morreu? E aí eu olhei e eu falei: não, na verdade, pra mim, era o contrário. Eu me culpava por você ter demorado pra se envolver romanticamente depois que a minha mãe morreu. E aí hoje adulta, o que eu entendo, né? Vendo minhas amigas e meus amigos separados. Que provavelmente ele começou a namorar logo depois, ele só não apresentou pra gente, né? Durante esses 7 anos. Mas ele carregou uma culpa e achou que isso estava afetando a gente, que sei lá, a minha vida amorosa é bagunçada por conta disso, e eu carreguei uma culpa e achava que as minhas questões com ele eram bagunçadas ou questões dele eram bagunçadas por minha causa. Essa é a história que eu tava contando pra mim. Que história você conta pra você? E assim, eu sou a menina que perdeu a mãe, a menina da casa alugada, mas eu também sou a menina que teve um super pai presente, que depois teve uma outra casa na praia que tive o privilégio de morar lá na pandemia. E se você puder ser a que é melancólica e também organizada e são lados que são incoerentes entre si. A gente fica querendo ser coerente. Nisso eu acho jovens maravilhosos. Eu tenho uma afilhada de 16 anos que ela falou pra mim: é cafona essa coisa de feed com muita foto. Michel Alcoforado, antropólogo incrível, meu amigo, também fala que nós millennials queremos ser coerentes no feed. E os jovens, eles não têm foto no feed por isso. Tipo, amanhã se eu for outra coisa, não quero ter que ser coerente com a narrativa que eu fiz. E se eu puder me apresentar de jeitos diferentes? A gente que reclama: eu vou sempre nos primeiros dates. Por que eu conto as minhas histórias sempre do mesmo jeito? Com que eu trabalho, onde eu moro, pra onde eu fui no Réveillon. Se você fizer um exercício agora, depois de ouvir esse podcast, ver esse vídeo, escrever numa folha 3 jeitos. Oi, eu sou fulano e eu, de 3 formas diferentes, contando a partir, sei lá, das músicas que você mais gosta, dos sonhos mais malucos que você teve, ou bem livre associação, pegar um trecho de um livro que você gosta e a partir daí, por que você pirou nisso. Eu sinto que a gente tem que poder exercitar esses e também. Eu sou a Carol insegura e também apaixonada por conversar com estranhos e também viciada por café coado e também levemente apaixonada pelo príncipe Harry e também amante de psicanálise, que é analista e que escuta e também que é analista que fala. Você pode ser mais personagens. Eu fico pensando, Jennifer Aniston, que foi anos Rachel, se reinventou agora no... Gente, esqueci o nome da série. Como que chama a série que ela faz na Apple? Que todo mundo pensava, foi traída pelo Brad Pitt, Angelina, vai ser pra sempre, a Rachel do Friends. Se reinventou, tá arrasando como atriz no The Morning Show. Não seja uma atriz ou um ator de um papel só. Exercita isso, conta a sua história de jeitos diferentes. Nós somos muitos. E a delícia da gente recontar a nossa própria história é entender que os personagens são muito mais complexos do que mocinhas e lobos maus. Que a cada visita no nosso baú sentimental a gente pode recompor os nossos cacos como um grande caleidoscópio do amor. As peças são as mesmas, mas as combinações criam imagens fantásticas, infinitas e impermanentes. Uma impermanência que pode ser assustadora, mas é também libertadora. Criar novas narrativas pra gente é entender a vida com mais exploração e menos determinismo. É se desculpar pela noite que você ligou 40 vezes pro Jorge e apareceu na casa da mãe dele, ou por ter dispensado o Pedro Paulo, que era um cara incrível, mas que não mexia com você ali sexualmente. Claro que não vai dar pra gente esquecer as nossas bagagens emocionais, mas dá pra gente procurar menos padrões e criar menos coraças. E substituir o mulherão analisado e seguro pela menina que chama pra brincar o outro
sem entender, que se joga com mente de principiante, se fantasia a cada dia de uma coisa e que quando cai chora um pouco e ri, levanta, que troca ou vai ser sempre assim por foi assim. O Marco Leite, que é um psicanalista que eu amo, fala que a gente tem o péssimo hábito de querer criar padrões pro acaso. E aí vou terminar com uma Bell Hooks, minha diva, que fala: é muito fácil ficar empacada na simples descrição, repetindo a própria história várias vezes. Que pode ser uma forma de se apegar ao luto ligado a esse passado ou uma narrativa que põe a culpa nos outros. Cabe a nós o exercício e o compromisso de criar novas narrativas a nós mesmas. Eu te convido a brincar com o seu próprio caleidoscópio sentimental. Como você contaria a sua história como nunca se contou antes se tivesse que escrever para alguém. Se você quiser escrever ela para mim, eu vou adorar receber. Um beijo enorme.